Então, iniciando o nosso trabalho, nós vamos então para o nosso livro Voltei, aqui de Irmão Jacó, Psicografia do Chico, capítulo 13, Excursão Confortadora. Aqui nesse texto, então, nós iniciamos aqui uma avaliação daquilo que o Irmão Jacó vivenciou no capítulo anterior, falando sobre os trabalhos, as atividades que ele realizava naquele capítulo 12, revendo os círculos de trabalho. Aqui então vamos ver como ele se desenvolve a partir, o que ele avalia a partir das experiências que ele vivenciou. Diz aqui para nós o texto: quantas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa? Despreocupados, aconselhamos amigos que a procurem e, em muitas ocasiões, inadvertidamente, receitamo-la para os irmãos que consideramos nas sombras. Através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem, e sempre que tomamos a palavra em público, suplicamo-la para o mundo em altos brados. Em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar, quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Todavia, frequentemente esquecemos a palavra do Senhor, que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana na iluminação de nós mesmos, através do devotamento ao próximo. O problema voltava em minhas cogitações. Aqui só um detalhe técnico que a gente pode lembrar: invocações e evocações têm o mesmo significado. Então nós falamos muito, evocar espíritos e tudo mais, e aí então a ideia de invocação é o mesmo significado, nesse caso sendo ali um sinônimo. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam. Amparavam-me sorridentes e felizes. No entanto, as irradiações brilhantes de que as faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Eu não providenciara a luz para mim mesmo, conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera as próprias necessidades. Doutrinara muita gente, ou pretendia haver doutrinado, e em todo o meu movimento verbal na pregação cristã, salientara o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. Mantinha-se-me o perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos enquanto nos demoramos nos arbítrios do mundo? Essa introdução desse capítulo 13, ele é bastante significativo, porque ele chama atenção exatamente para isso. Nós temos uma ideia, talvez até mesmo por uma questão de educação religiosa, que todos nós recebemos, se não nessa encarnação e encarnações anteriores, de que a ideia dessa salvação que é passada para nós, ela diz respeito ao culto da fé. Ou seja, nós estarmos então vinculados a uma religião, nós cumprirmos ali todos os preceitos que são indicados, temos ali todas as práticas ritualísticas, recebemos todos os sacramentos, no caso, por exemplo, da própria Igreja Católica ou igrejas evangélicas, que são escolas dominantes aqui no nosso país. Nós então estudamos os livros sagrados, no caso, por exemplo, a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ou mesmo fora disso, nós temos ali nas religiões, por exemplo, na religião islâmica, onde nós vemos ali os irmãos que se consagram às práticas religiosas daquela religião, estudando o Alcorão, praticando todas aqueles rituais dentro do calendário muçulmano, enfim, vemos ali todo mundo frequentando, todo mundo lendo, todo mundo estudando, praticando, ou praticando aquilo que a religião acaba impondo como
uma necessidade para os fiéis. Mas nós percebemos que grande parte, uma esmagadora maioria, que acaba desencarnando, sofre muito no mundo espiritual quando percebe que tudo aquilo que foi vivido, na verdade, era uma vivência exterior. Para nós espíritas, né, que trazemos ainda esses mesmos hábitos, acontece a mesma coisa. Nós dizemos assim que lemos muitos livros, que nós frequentamos regularmente o centro espírita, participamos de uma ou outra atividade ajudando aquele que precisa, mas nós temos uma dificuldade muito grande da autotransformação. Bom dia, Marião. Eis aí então que nós vimos aqui, né, um espírito que trabalhava na Federação Espírita, que era um grande trabalhador dentro da assistência espiritual, da assistência social, porque praticava caridade, mas na verdade era assim, ele simplesmente era, vamos dizer entre aspas, um funcionário do centro, mas ele não se envolvia espiritualmente, adequadamente, da forma como precisava. Então isso para nós é uma grande surpresa, porque nós acreditamos que o fato de nós termos horas de vivência dentro da doutrina espírita significam horas de transformação espiritual. Nós chegamos e dizemos, olha, eu já li mais de 500 livros, já ouvi mais de 1000 horas de palestras, então a gente vai contabilizando a nossa participação nas atividades, mas a pergunta é, o quão transformados nós estamos depois de toda essa vivência de leituras, de participação de palestras, de trabalhos? Será que realmente nós nos tornamos pessoas mais amorosas, mais pacientes, pessoas mais equilibradas, pessoas mais caridosas de fato, principalmente dentro da caridade moral? Será que ao sairmos do centro espírita, ao fecharmos os nossos livros, ao desligarmos ali os áudios das palestras que nós ouvimos, no nosso mundo, no dia a dia, no ambiente de trabalho, no ambiente de família, no ambiente social, onde quer que nós estejamos, será que realmente nós nos transformamos em pessoas melhores? E não falo pessoas melhores assim no nosso mundo, porque eu sou melhor do que as pessoas que são agressivas. Nós falamos em melhores realmente em termos de elevação espiritual, para ao desencarnarmos, podemos nos dizer assim que, olha, realmente eu me tornei uma pessoa melhor diante do mundo que eu vivia, não diante das pessoas com quem eu convivia. Jesus dizia, né, que ele venceu o mundo, nós podemos vencer também. Mas aí nós falamos, poxa, mas falar de Jesus seria assim uma comparação bastante injusta, nós não temos uma capacidade de crescermos tanto assim. Mas aí a gente lembra, por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, naqueles depoimentos que Kardec colheu, naquelas entrevistas, né, dos espíritos na condição de espíritos felizes. Aqueles que acabam de desencarnar já estão completamente adaptados, inclusive espíritos que estão já deixando o nosso mundo aqui, o nosso planeta, porque já não tem necessidade de viverem essas experiências tão dolorosas de um mundo de provas e expiações. Será que nós temos essa capacidade? Será que ao chegar no mundo espiritual, qual seria exatamente a minha próxima encarnação? A programação da próxima encarnação? Será que eu viveria numa família feliz, numa cidade feliz, sem ser atingido por doenças que me machucariam tanto? Será que eu conseguiria resolver as minhas expiações? Será que eu seria um espírito apenas agraciado com provas, que seriam aquelas provas de caráter para me impulsionar para o meu crescimento, ou eu teria ainda expiações para poder colher? Aí nós começamos a fazer essa avaliação e percebemos ainda, né, que o modo como nós estamos vivendo não está sendo suficiente para nos isentarmos das expiações. Porque nós resolvemos algumas expiações e ao mesmo tempo, pelo nosso modo de viver, vamos criando outras. Diferentemente dos espíritos, então, que realmente estão, né, conseguem se libertar do passado delituoso e já estão em condições de construir um futuro realmente numa condição de espíritos felizes, considerando a felicidade no padrão aqui do nosso mundo. Então foi essa surpresa que Jacó teve, né, naquele relato, então, na introdução desse capítulo. Então não são as horas de vivência religiosa que vão contar para nós essa elevação, ou dentro dessa expressão já bastante conhecida no ambiente religioso, que será para nós a salvação. Não adianta a gente ter sido educado, né, desde o início da nossa jornada dentro de uma religião, ter frequentado, ter feito, acontecido e tal, e ao desencarnarmos dizendo, olha, eu passei a minha vida toda na religião.
Não é isso que conta. Lembra que escola religiosa, como o próprio nome diz, é uma escola que vai nos ensinar, através de suas práticas, através de suas bases filosóficas, uma vivência moral. E essa vivência moral deverá então ser aplicada na nossa vida nas situações mais simples. Não adianta a gente imaginar que já não se comete mais grandes crimes a ponto de nos colocarmos numa condição de espíritos sofredores. Lembremos que naquela expressão que os Espíritos dizem, naquela ideia que os Espíritos trazem para nós, no Livro dos Espíritos, não basta fazer o mal, é necessário fazer o bem. Porque aquele que não faz o bem, ainda é um espírito mau. Mas eu não faço mal para ninguém, tá? Mas o que você faz de bom? Não faço nada também, cada um cuida da sua vida. Significa o que isso? Que nós estamos então nos equivocando. Porque é exatamente essa ideia geral que nós encontramos no mundo, dessa interpretação equivocada da função de uma religião, em que nós, uma religião que nós seguimos, uma fé que nós abraçamos. Ela serve para nos preparar para a vivência, e essa vivência é nossa, e acontece no nosso dia a dia. Já trouxe para vocês várias vezes essa ideia, os templos religiosos, os ambientes religiosos que nós frequentamos, não são centros de fuga que nós imaginamos ser. Eles são, na verdade, postos de reabastecimento, onde nós vamos então nos fortalecer para viver no dia a dia. Porque nós pensamos assim, não, eu vou para o centro espírita porque lá eu me sinto bem e é lá que eu vou me salvar. Não, você vai se salvar aqui. Nós vamos nos salvar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em cada ação que nós praticarmos. Aí sim nós veremos uma situação bastante diferente. Então, continuando aqui para nós, o primeiro item desse nosso capítulo, ele diz assim. Aqui, Angelino lembrou, né, que Jesus é o caminho, sim, o caminho de trazer para nós o modelo, o exemplo, né, mas a responsabilidade é nossa. Porque a ideia que a gente tem, né, Angelino, é assim, não, porque eu sigo os passos, porque ele morreu por minha causa. Ele não morreu por minha causa. Ele morreu diante das experiências que ele vivenciou para trazer para nós o ensinamento, mas somos nós os responsáveis por nós mesmos. Então essa adoração que nós vivemos, muitas vezes uma vida contemplativa, né, de frequentar, de decorar, de louvar e tudo mais, há o esquecimento então da vivência, né, dessa prática do dia a dia. Amparo filial é o primeiro item desse capítulo, então, né, dos 4 itens que nós estamos lendo aqui em cada capítulo. A sós com Marta, de vez que o irmão Andrade retornara às obrigações que lhe eram habituais, a fim de reencontrar-me à noite, não dissimulei a tristeza que me asfixiava. Encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se para reconfortar-me. Estava amargurado, vencido, expliquei-lhe. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. Olha só a descrição que ele faz nessa colocação. O ambiente em que ele estava, um campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam. E a gente começa a perceber então que se ele não tivesse merecimento, ele não receberia tudo isso. Ele estaria numa condição de um espírito doente, sofredor, cheio de culpa, cheio de remorsos, e ali contando, né, com a piedade realmente, né, dos espíritos que estavam prestando serviço. Então nós veremos exatamente isso quando estudarmos o nosso lar. Falta pouco para a gente chegar lá. Nós estamos na página 66 e esse livro acaba na página 100. Então mais alguns dias a gente começa nosso lar. E é importante a gente guardarmos na memória esses detalhes, esses relatos que o irmão Jacó vivenciou, para fazermos a comparação, porque nós estamos agora, depois de termos estudado o livro Memórias de um Suicida, já fazendo uma comparação. O ideal seria, né, nós estudarmos Memórias de um Suicida, depois a história de André Luiz e depois o livro Voltei, porque aí nós pegaremos assim uma escala crescente das condições morais de vários espíritos. Mas como infelizmente, né, felizmente, né, a história de André Luiz é uma história longa, cheia de aprendizado, né, então a gente antecipa Voltei, que é uma história breve, né, para a gente poder depois estudarmos com tranquilidade e mais profundidade toda a extensão da obra de André Luiz na coleção Vida no Mundo Espiritual. Mas nós estamos fazendo uma comparação. Olha o que nós lemos
de Camilo Castelo Branco, depois do seu suicídio, todo aquele tormento que ele vivenciou, naqueles 50 anos de história que ele contou para nós, resumido naquele livro, desde o momento em que ele se deparou com a realidade do suicídio, até ele ter ali ascendido cada um dos degraus, né, daquela escada que ele foi se desenvolvendo, né, do hospital passa então para a cidade universitária e vai aprendendo cada vez mais até se tornar um trabalhador e tudo. E aqui nós pegamos um espírito que já chega numa condição equilibrada, mas ele acaba se frustrando, né, com esses detalhes que ele esperava encontrar, já que o que estava registrado na memória dele era exatamente a vivência que ele teve no meio espírita enquanto ele se encontrava encarnado, que foi uma vivência exemplar para nós, na condição aqui de meros mortais, entre aspas, né? Mas para aqueles grandes trabalhadores do mundo espiritual, foi uma vida que nada mais do que obrigação. Ele se comprometeu em viver aquilo, poderia ter feito melhor, pelo que a gente percebe aqui. E é daí então essa frustração, de chegar e se sentir constrangido, de imaginar que aquilo que foi feito tinha sido grandes obras, mas para a responsabilidade que ele tinha, acaba não sendo. Foi inclusive aquele que nós falamos de Chico, né? Chico Xavier, então, né, acompanhando toda a história que nós conhecemos dele, né, desde o momento em que ele começou a trabalhar no meio espírita, né, com as psicografias, com a fundação daquelas instituições onde ele trabalhava, com tantos espíritos que auxiliavam, com tantos trabalhadores que estavam ao lado dele, com toda a superação que ele mostrou. Aí nós falamos, né, nossa, mas ele é um santo, ele fez assim uma coisa admirável. Para os espíritos que ajudaram ele a fazer o planejamento, disseram, ele não fez mais do que estava programado. Inclusive, né, conhecendo Emmanuel como nós conhecemos, ele vai torcer o nariz e falar assim, olha, ele poderia ter feito muito melhor, porque Emmanuel sempre exigia dele algo mais. Então, para nós que estamos olhando daqui de baixo, ele foi o cara que fez tudo. Para aqueles que estavam ali esperando todo o trabalho que ele tinha se programado para fazer, ele não fez mais do que a obrigação. Então depende muito do quê? Da capacidade do espírito. É aquela história, um espírito com grandes capacidades tem grandes responsabilidades. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós podemos sempre, né, chegar naquela condição de autossuperação. A minha obrigação era essa, mas eu consegui fazer o que eu estava programado, o que tinha sido programado e algo mais. Esse espírito então é recebido como aquele grande vencedor, né, da sua própria trajetória. Mas no geral a gente fala assim, olha, eu consegui realmente. É aquele espírito assim, se a média da escola é 7, ele tirou nota 7 e se acha o máximo por ter passado de ano. E aí o pessoal fala assim, você tirou 7, né? Por que não tirou 8? Por que não tirou 9? Por que não veio como espírito nota 10? Porque ele veio para passar de ano apenas. Passou, ok. Bom dia, Osmar. Continuando então, vamos lá. Braz lembrou aqui, né? Creio que Chico foi o que mais quebrou a barreira do materialismo em toda a Terra, né? É exatamente porque, dentro daquilo que eu acabei de comentar, Braz, porque ele já era um espírito que tinha já avançado nessa escala evolutiva para superar essas questões materiais, mas ele ainda tinha ali as suas fraquezas, né? Na sua biografia a gente vê um detalhezinho ou outro, que claro, né, a gente vai dizer, nossa, mas para o Chico Xavier colocar uma peruca, por exemplo, que era aquele caso que ele era muito criticado, o pessoal falava da vaidade, falava das questões do orgulho, né? Ah, mas o Chico fazia isso. Poxa vida, a gente vai criticar a peruca do Chico diante de tudo aquilo que ele faz. Mas aí já é uma tendência natural de todos nós de encontrarmos sempre defeitos, não procurarmos as virtudes. Seus filhos foram foram convertidos, né, para todos os idiomas, e seus maiores serviços foram despertar os católicos, né? Eu acho que foi um trabalho geral, né? O modelo de conduta dele, acima de qualquer questão religiosa, né, já era o suficiente. A integridade, a dignidade, isso foi o maior exemplo que ele trouxe, né? E para o ambiente religioso ele falava sobre espiritualidade, falava muito sobre a questão da fé, mas a dignidade do homem, essa é a parte mais importante, porque é exatamente isso que eu comentei há pouco. A gente tem uma preocupação muito grande em falar das conquistas religiosas de cada um de nós, e nós nos esquecemos da integridade humana, do ser humano, da sua dignidade, dos seus valores. Isso é mais importante, independente da crença que ele abraça, porque a escola traz a instrução,
O indivíduo se transforma pela sua vivência. E isso o Chico trouxe para nós um grande exemplo. Assim como também outros grandes nomes que nós encontramos, né? Provavelmente, viu, Brás? Provavelmente. Né? Certamente, assim, muitos foram influenciados de várias crenças, principalmente aqueles que estavam convivendo mais próximo a ele, né? Diz aqui para nós, então, mais uma vez aqui só lendo o parágrafo anterior. Encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se para reconfortar-me. Estava amargurado, vencido, expliquei-lhe. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. Não acendera a própria lâmpada à frente do futuro. Ali ninguém me acusa, ninguém me proclamava as deficiências. Todavia, eu próprio não era estranho à minha posição. Não lhe falava com a expressão caprichosa da zanga juvenil, mas com o profundo sentimento do homem que se vê desencantado, de momento para outro, enganado nas melhores intenções. Marta, porém, pediu-me serenidade e reflexão. Asseverou que inúmeras pessoas desencarnam em minhas condições e que, naquele núcleo de trabalhadores, ninguém se julga maior. Muitos companheiros traziam densa obscuridade consigo, e nem por isso deixavam de operar, contentes e serviçais, na conquista de mais nobres expressões da personalidade. Não era lícito entregar-me daquele modo ao desânimo. Ainda que houvesse perdido o tempo de todo, não me cabia supor que as lágrimas bastassem ao trabalho reparador. Competia-me o trabalho de renovação incessante para o bem. Aqui o que a Marta explica para ele é exatamente que, embora ele não se veja nessa condição de um espírito merecedor desse ambiente, né, dessa assistência que ele recebia, ele poderia conquistar essa própria luz através do trabalho. Então ele chega numa condição de um espírito que não conseguiu melhorar mais do que esperava, mas ele terá a oportunidade de melhorar a partir daquele momento. Então, como é aquela frase atribuída ao Chico, ele não pode voltar e fazer melhor aquilo que ele vivenciou, mas a partir da condição em que ele se encontra, ele pode começar e trabalhar para transformar dali para frente. Então o trabalho não vai faltar. Então, se nós chegarmos no mundo espiritual decepcionados porque poderíamos ter feito mais, aí é questão de levantar e dizer, se eu não fiz bem aquela hora, eu começo a fazer a partir de agora, porque no mundo espiritual ele vai aprender realmente a ver os resultados da transformação moral e não do trabalho braçal como acontece aqui no nosso mundo, de ajudar um, ajudar o outro, porque o outro ascendeu, o outro se elevou, mas ele próprio não se transformou. Era simplesmente, mais uma vez, como eu comentei há pouco, ele se coloca na condição de um trabalhador, de um funcionário do centro espírita, embora na condição de voluntário. Mas ele vai fazendo aquele trabalhinho que ele se comprometeu a fazer, ótimo. Mas intimamente falta a transformação. No mundo espiritual, onde tudo se opera no campo das vibrações, no campo das energias, no campo do pensamento, ele vai saber concentrar suas forças realmente nessa transformação. Então ele vai ser aquele aprendizado a partir do zero. Se até então ele tinha uma ideia, uma expectativa a partir do modo como ele trabalhava no mundo físico, no mundo espiritual ele vai ter uma nova forma de aprender. E aí então ele vai começar, bom, eu não sabia como fazer, então eu vou começar a fazer melhor agora. E aí, tendo essa nova lição, sendo essa nova lição bem assimilada, aí então na próxima existência ele vai saber trabalhar, né, braçalmente, ou trabalhar na prática, mas também valorizando aquela parte interior. Aí sim ele vai conseguir juntar, né, os dois quesitos que são importantes para o seu crescimento. Viagem feliz. Reparando-me o sincero propósito de reajustamento, percebemos aqui então que ele já se encontra motivado e determinado para recomeçar de um modo diferente. Reparando-me o sincero propósito de reajustamento, Marta, bondosa, naturalmente interessada em consolar-me, propôs uma excursão rápida. Dispunha das horas para auxiliar-me.
Ela sabia de meu íntimo desejo de visitar a Califórnia, atendendo aos apelos do coração. Por lá alguns laços queridos me aguardavam o espírito. Acariciei o projeto com alegria quase infantil. A inquietação e a curiosidade que marcaram os passos infantis. Que me marcaram os passos infantis. A inquietação e a curiosidade, que marcaram os passos da jornada terrestre estavam inteiras dentro de mim. Além disso, a excursão teria maravilhoso caráter sob o esplendor solar. Abafei as preocupações que me torturavam e aprestei-me. Em breve tempo achávamo-nos fora do abençoado pouso de serviço e refazimento. À claridade do dia, as vizinhanças não apresentavam senão um aspecto de longa massa de matéria opaca. Nas cercanias, não cheguei a vislumbrar nem mesmo a ponte que reconhecera na noite da véspera, e distanciando-nos do burgo venturoso, notei que atravessávamos outras colônias espirituais, cheias de vegetação e casario, embora menos ricas de beleza. Respondendo-me às interpelações, informou-me a filha do que sempre nos é dado visitar os planos inferiores e consultá-los, não se verificando o mesmo quanto às esferas superiores, relativamente às quais precisamos satisfazer a necessária preparação. Aqui o que ele comenta é que para um ambiente onde ele vivia, na sua condição de elevação espiritual, ele poderia conhecer outras tantas colônias, desde que fossem semelhantes àquilo que a sua vibração ou inferiores, onde ele poderia observar a dinâmica, os trabalhadores, as histórias de cada um, os sofrimentos, os acolhimentos, enfim, tudo aquilo que dizia respeito ou que dissesse respeito àquele ambiente e àquelas pessoas. Mas ele não poderia ir a colônias mais elevadas, porque para isso ele precisaria, como colocou para nós, satisfazer a necessária preparação. Então vamos imaginar mais uma vez, aquele ambiente escolar, onde um aluno de uma determinada série, um determinado ano de estudo, ele poderia facilmente frequentar as salas de alunos que se encontrassem numa condição inferior e ter uma facilidade grande, desde que fosse bem estudioso, obviamente, de resolver as questões ou conhecer os temas que eles estão estudando. E intelectualmente ele tem essa capacidade de pegar um aluno numa escola, por exemplo, do ensino médio e começar a frequentar escolas do ensino fundamental. Olhar um pouco da matéria de português, de matemática, história, geografia, e falar, isso aqui tudo eu já vi, isso aqui tudo eu sei fazer. Agora, quando pega esse aluno do ensino médio e coloca numa escola, numa sala universitária, já é diferente. Porque aí vem questões ali, vem temas que ele nunca viu, que ele não conhece. Então, para ele seria um ambiente estranho. E para isso ele teria que ter ali um certo preparo para poder conhecer esse ambiente. Dentro do campo moral, nós podemos dizer que acontece da mesma forma. Então você só pode participar das atividades daquilo que você já vivenciou. Esse então é o detalhe que ele apresenta para nós. Penso que estacionaria longo tempo nas paisagens sob os meus olhos, se Marta docemente não me chamasse a atenção para os objetivos que nos conduziam. É a história do deslumbramento, que os espíritos neófitos, nesse ambiente acabariam vivenciando, daquela vontade de conhecer tudo que é diferente, tudo que é novo, mas na verdade tem que focar no seu principal objetivo. Ele se encontrava em deslocamento para poder chegar naquele destino para cumprir aquilo que ele desejava. Mas se ele ficasse parando o tempo todo, ele não chegaria a lugar nenhum. Embora essas paradas fossem paradas construtivas. Nesses planos, disse minha filha, a ligação mental com a Terra ainda é enorme. Muitas pessoas que matou o tempo vivem por aí com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência na carne que estimavam viver, por enquanto, quase que exclusivamente do passado. Não praticam males graves, porém não se aplicaram ao bem, tanto quanto deviam. Queixa-se de 1000 infortúnios,
mas queixam-se de meus infortúnios, mas recusam-se qualquer norma regenerativa. Graciosa assentou. É o pessoal da omissão. Supunha-nos muito longe de atingir a estação de destino, quando a ternura filial me indicou a linda paisagem da Califórnia. Julguei fosse descortinar antes os formosos panoramas da Serra Nevada, contrastando com as águas soberbas do Pacífico. Entretanto, já pisávamos o chão norte-americano. Como descrever a maravilhosa viagem para o leito faminto de informações? Não guardo a presunção de fazê-lo. Temos aqui em jogo forças e elementos inapreciáveis ao senso contemporâneo, e seria tão difícil explicar minha rápida jornada ao oeste dos Estados Unidos, quanto seria impraticável qualquer narrativa por parte de um homem comum aos seus vizinhos, depois de haver viajado no espaço com velocidade mais ou menos semelhante à da luz ou à do som. Se um europeu precisa de cuidado ao comunicar-se com o esquimó, de modo a não lhe ferir a posição mental e a fim de não ser tomado por mentiroso, que dizer das medidas de um espírito desencarnado deverá adotar em face de um amigo ainda enclausurado num corpo terrestre? Ele fala exatamente, sobre os cuidados da influência do mundo espiritual. E é por isso que nós já podemos, então, deduzir essa barreira que nos separa do mundo espiritual, impedindo que haja uma interferência direta e contínua e tão ostensiva por parte dos desencarnados sobre nós. Nós não estamos ainda preparados para receber tantas informações, tantos chamamentos da nossa atenção para tudo aquilo que a gente faz. Nós ainda precisamos viver a partir das experiências que nós somos capazes de vivenciar, lidar com os seus resultados. Essa pressão constante, essa cobrança constante, essas novas ideias seriam para nós uma grande tortura mental, um grande tormento para todos nós. Então por isso existe essa barreira limitando essa influência. Recebemos uma influência sutil, uma influência muito quase que silenciosa, e ainda assim já provoca em nós grandes turbulências, Mas para o caso dos espíritos, dessa influência sutil, é o suficiente para chamar só a nossa atenção. Diz aqui ainda, deixa eu ver aqui rapidamente, só um instantinho. Pronto. Só um instantinho, pessoal. Tá. Outro item para nós aqui, o item visita significante. Após saciar a sede afetiva, junto de corações particularmente queridos à minha alma, surgiu-me certo propósito invencível. Recordando minha passagem pelas terras abençoadas da América, lembrei alguém cuja inteligência e bondade nunca dispensara suficiente admiração. Fitou minha filha como me adivinhara os pensamentos. Antes, porém, que me dirigisse a palavra, consultei de improviso. Marta, não seria possível avistar-nos com Thomas Edison? Ela sorriu compreensiva, deu-me o braço generoso e tomamos a direção norte. Decorridos alguns minutos, alcançávamos sublime paisagem. Além, nós, que defrontávamos extensas comunidades, evidentemente ligadas à herança espanhola, aportávamos agora em vasto círculo de educação anglo-saxônica. Comecei a usar o inglês para melhor entender-me. Conduziu-me Marta ao nobre edifício, onde expôs o propósito que nos movia a um cavalheiro de respeitável figura, mas surpreendido, ouvi o interpelado anunciar que o grande benfeitor já fora avisado quanto à nossa visita e aprestava-se para o encontro. Ele habitava, esclareceu o informante, esfera muito elevada, mas viria imediatamente receber-nos por 15 minutos. Não dispunha de mais tempo. Acostumado no Brasil às longas conversações,
embora jamais desprezasse o valor das horas, tentei acanhado renunciar à satisfação que pedira. Contudo, o prestimoso irmão que nos atendia esclareceu que, durante o ano de 1947, o grande inventor destacou maior percentagem de tempo para rever amigos de outra época. Enquanto aguardávamos, indaguei de minha filha sobre a barreira das formas de expressão verbal. Aqui exatamente, pela diferença de nós, por exemplo, que vivemos no Brasil e estamos condicionados à língua portuguesa, ao chegarmos em outro ambiente, diante de um outro país. Como se dá essa conversação? Claro que nós, ao lermos o livro dos Espíritos, nós sabemos que os Espíritos conversam pelo pensamento e tudo mais, mas para nós ainda é um grande enigma, porque o Espírito, para conversar pelo pensamento numa linguagem que seja universal, significa que ele já se encontra suficientemente desprendido dos hábitos do mundo físico. Coisa que para nós é difícil, nos livrarmos desse condicionamento de tantos e tantos anos, muitas vezes até de várias e várias encarnações. Então, uma pergunta bastante pertinente, uma questão bastante pertinente que ele apresenta. Enquanto aguardávamos, indaguei de minha filha sobre a barreira das formas de expressão verbal. Continuaríamos além da morte, assim isolados uns dos outros pelas fronteiras linguísticas? Os desencarnados no Brasil não poderiam penetrar os tesouros da civilização de outros povos, em razão do idioma, convertido desse tempo num cárcere? Marta explicou-me com paciência que o espírito dos lares nacionais domina nos círculos mais imediatos à mente encarnada, e que, à medida de nossa elevação, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo, até conseguirmos absolutamente libertados de qualquer inibição decorrente das dificuldades de intercâmbio. Acentuou que, dos agrupamentos temporários em que estacionávamos, os espíritos, em maioria, são obrigados ao retorno à carne, a fim de prosseguirem no aprendizado, e que toda libertação e toda sublimação tem seu preço correspondente em esforço próprio. Se nos encontramos na realização A, por mais desejemos a realização B, não atingiremos as vantagens sem preparo, serviço e aplicação. Um detalhe curioso aqui para nós. Braz lembrou, nós presos na matéria ficamos que nem aquele ácaro, em uma folha de laranja, mentalmente, e também vibracionalmente também. Então, vibratoriamente também. Porque é uma questão, como eu falei para vocês, é uma questão de condicionamento. Se nós estamos vivendo aqui no mundo físico e nós acreditamos que essa aqui é a nossa única realidade, pelo fato de nós, vamos dizer assim, psiquicamente nos desvincularmos da nossa condição espiritual, da nossa realidade espiritual, nós vamos viver essa realidade. Da mesma forma que fisicamente o espírito, quando desencarna, ele leva consigo marcas físicas da sua vivência aqui no mundo material, sequelas de doenças, cicatrizes, deformidades e tudo mais, é porque sua mente se encontra condicionada àquela realidade do corpo físico. E intelectualmente acontece a mesma coisa, nós estamos condicionados também a vivermos dentro daquele ambiente intelectual. Então, conforme o espírito vai se elevando, ele vive naquele ambiente, mas ele sabe que não pertence àquele ambiente, que ele é temporário, que ele serve apenas de palco para o seu desenvolvimento. Mas ele se reconhece como espírito. Então esse é o caso da minoria, É meditação, esclarecimento também, Braz? Então tem uma série de conquistas que o espírito precisa alcançar para poder se libertar dessas influências, Próximo item para nós, a palavra de um grande benfeitor. Demorávamos-nos entretidos na palestra reconfortante, quando vi Edson em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça venerada, que tive ímpetos de ajoelhar-me. Avancei para ele, perturbado de júbilo, e quis beijar-lhe as mãos. O inovidável benfeitor abraçou-me de encontro ao peito e, esquivando-se às minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. Então, o fonógrafo, a gente lembra que irmão Jacó, Frederico Figner,
ele foi um empresário do meio fonográfico, né? Então nós tínhamos ali, se eu não me engano, né, me corrijam se eu estiver errado, a RCA, aquela que tinha aquele fonógrafo com aquele cachorrinho, vocês se lembram, né, dos discos de vinil de antigamente? Então tinha esse símbolo. Então essa RCA, ele era empresário, ele era dono dessa empresa. Então por isso que ele faz uma referência ao fonógrafo, falando de Thomas Edison, que foi descobridor desse aparelho, dentre tantas outras descobertas, né, tantas outras descobertas de Thomas Edison, esse que foi o mais interessante para o irmão Jacó, para o Frederico Figner. Então, essa vulgarização que ele teve o prazer de acompanhar, é exatamente isso, né, tornar popular, a popularização desse aparelho, quando todo mundo começou a comprar então, e depois vemos toda a evolução, né, desde o fonógrafo na sua condição primitiva, até depois o desenvolvimento das nossas conhecidas vitrolas. Então essa é uma parte interessante, né, se vocês tiverem aí um tempinho para fazer uma pesquisa, pesquisem sobre o desenvolvimento do fonógrafo até chegar à vitrola. Nós veremos ali, né, a menção a algumas das empresas que participaram desse trabalho. E o irmão Jacó, então, tinha esse conhecimento, essa relação internacional, mas ele acabou desenvolvendo o seu empreendimento no Brasil, onde ele também se envolveu com a doutrina espírita e tudo mais. Rememorei o cenário do seu nascimento, e o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso, à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e realizações da física, que no plano espiritual não é infenso ao serviço glorioso que o Espiritismo vem efetuando em benefício do mundo, aduzindo, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocar novos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem, e sim promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Um detalhe importante que ele coloca aqui também é essa ideia, né, de nós fazermos com que, sim, Thomas Edison, ele próprio. Então, o que ele coloca para nós aqui nesse trecho é que muitas vezes nós falamos muito sobre a popularização, a vulgarização do Espiritismo, falando sobre a imortalidade do espírito, sobre a difusão da mediunidade, para que todos entendam o que é mediunidade, que o espírito continua vivo e tudo mais, né? Inclusive nós temos tantas pessoas que muitas vezes acabam manifestando a mediunidade ostensiva, e aí ele diz assim, olha, eu vejo o espírito, mas para que isso serve para mim? Porque ele só vê. Então, na verdade, é assim, olha, eu tenho contato, eu sinto, eu vejo, tal, já psicografei alguma coisa, mas para ele isso acaba sendo pouco produtivo, porque ele simplesmente não sabe para que serve ou não sabe o que fazer com esse recurso. Só que, na verdade, quando se fala sobre você ver o mundo espiritual como sendo algo real, para você é um estímulo muito grande para que você se transforme moralmente, para chegar nesse mundo que você vê, que você percebe, que você sente numa condição melhor. Só que, ao contrário, a maioria dos médiuns, né, que, tanto espíritas ou não espíritas, né, já que a mediunidade é uma faculdade universal, né, do ser humano, então ele vê o mundo espiritual e ele simplesmente satisfaz a curiosidade. Ele diz, eu vejo espírito, eu sinto espíritos, ou para aqueles que não são médiuns, eu já falei com espíritos através de outros médiuns. Tá, mas o que significa isso? É só um bate-papo com o além? Como acontece com o Facebook, eu consigo conversar com as pessoas, eu sei que elas estão do outro lado, e aí? Mas do que isso pode trazer de benefício? Então, nesse caso, falar do Espiritismo, como ele coloca para nós, trazendo essa realidade do mundo espiritual, e da mesma forma também ele coloca sobre as questões dos cientistas estudando o mundo espiritual. Kardec viveu isso, né? Quantas pessoas ficavam curiosas com as mesas girantes, com as comunicações e psicografias, mas ninguém achava que isso poderia trazer alguma coisa importante. No caso de Kardec, ele percebeu que havia algo filosófico a mais. E aí então ele começou a aprofundar os ensinamentos dos espíritos, esse contato com os espíritos, e trazer ali profundos ensinamentos. Seria, fazendo assim uma comparação, só uma ilustração boba, né? É como se nós imaginássemos assim, termos contato com alienígenas. Para muitos, né, é aquela curiosidade, de onde vocês vêm,
né, do que vocês são formados, como é que é a vida de vocês e tudo mais. Para outros, se reconheciam tão pequeno e percebiam que já não eram mais aquelas pessoas que eram os únicos seres inteligentes do universo. Mas ele começa a perceber exatamente a sua pequenez diante do universo. Olha a diferença entre uma situação e outra. E diante dessa pequenez ele começa a viver, fazer com que sua vida valha a pena, ele crescer dentro desse campo moral e não simplesmente se achar uma pessoa poderosa. Porque ele tem a sua riqueza. Não, eu sou importante porque eu tenho meu patrimônio, eu sou importante porque eu participo de uma grande empresa, porque eu vivo num país que é melhor do que os outros, porque eu sou, de repente aparece uma inteligência extraterrestre. E ele, se achando tão importante, percebe que ele faz parte, na verdade, de algo muito maior do que ele se colocava. Então, tanto assim acontece também no plano espiritual. Continua dizendo para nós aqui. Pois é, Bras, né? Quanta coisa para se descobrir. Mas a gente continua ainda preso no campo da curiosidade, né? Mergulhado nos estudos e realizações da física no plano espiritual, no caso de Thomas Edison, né, o cientista que continua desenvolvendo o seu conhecimento científico no plano espiritual, não é infenso ao serviço glorioso que o Espiritismo vem efetuando em benefício do mundo, aduzindo, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocar novos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem, e sim promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Alongando-se no assunto, comentou categórico a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos ao mundo observem o imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Declarou que a desintegração atômica praticada na América, né, no caso a gente falava sobre a bomba atômica, aquela fase, né, da energia nuclear que estava sendo explorada, declarou que a desintegração atômica praticada na América é seguida com indivisíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive, no momento, aflitivo período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos belicosos que orientam o coração. Em tempo algum, asseverou sem afetação, houve tão grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus, mas até que os princípios do cristianismo governem as criaturas, de maneira geral, reinarão entre elas fome e sede, guerra e enfermidade, injustiça e medo, de maneira geral, destruição e ruína periodicamente. Nós lembramos o seguinte aqui, ele fala de 1947. Lembremos que a Segunda Guerra Mundial aconteceu ali de 1939 até 1945, onde nós tivemos ali, né, em 45 as bombas atômicas, né, ali por volta de agosto, se eu não me engano. Então, bombas atômicas, então, que os Estados Unidos lançaram, né, então eles já tinham domínio dessa tecnologia, e a partir dali, saindo da guerra, nós começaríamos também uma outra história daquela parte da Guerra Fria. Estados Unidos, União Soviética, a corrida armamentista, tantas e tantas bombas nucleares sendo ali produzidas e tal. É desse momento que ele fala. Só para a gente poder contextualizar de novo. Então ele fala assim, mais uma vez, declarou que a desintegração atômica praticada na América é seguida com indivisíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive, no momento, aflitivo período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos belicosos que orientam o coração. Então é aquele período de guerra e pós-guerra, né, que trazem para todos nós todas essas grandes preocupações. Ninguém pensava assim, agora nós estamos em paz. Acabaram de sair de uma guerra, grandes destruições, né, ódios que estavam ali sendo disseminados, armas novas sendo construídas, aquele temor pairando no ar. Então, assim como irmão Jacó fala desse momento de 47, nós tivemos também Nosso Lar, que fala também desse período de guerra. Inclusive nós temos aquela cena, né, dos tantos e tantos
das tantas e tantas vítimas da guerra sendo acolhidas ali na porta daquela instituição. Nós vimos isso no filme, né? Veremos também isso no livro. Então por isso que ele fala que os ensinamentos de Jesus, né, tinham ali uma imensa importância de serem disseminados exatamente para fazer com que as pessoas, né, destacassem mais ou valorizassem muito mais esses ensinamentos morais do que o conhecimento intelectual, né, essa parte intelectual que a humanidade tanto busca. O Zé lembrou aqui, né, quando encarnado ele tentou construir o espiritômetro, aparelho das comunicações, né, falava sobre isso também. Então, analisando um pouquinho sobre a história dele, nós veremos ali algo relacionado também com essa preocupação do espírito. Inclusive, como eu falei para vocês, nós tivemos até mesmo, né, a parte do código Morse, que, segundo, né, alguns pesquisadores, ele está relacionado também com essa questão das comunicações. Porque antes falava da tipologia, né, que eram as batidas e tudo mais, e aí então alguns dizem que esse código Morse foi criado para facilitar essa comunicação e acabou sendo disseminado aqui no mundo físico, mas com os olhos no mundo espiritual, para que os espíritos falassem, né, porque naquela época não havia ainda, né, aquela disseminação da mediunidade como algo simples, como algo fácil de se acessar. Diz aqui para nós então: sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se não voltaria a reencarnar, ao que ele replicou afirmativamente. Num sorriso, porém, acentuou que esperaria o instante oportuno. Perguntei ainda pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que ele respondeu sorrindo: o Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacó, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos às despedidas. Aqui, deixa eu só dar uma olhadinha rápida. Temos aqui ainda... Temos um outro capítulo aqui. Vamos adiantar então um pouquinho. Capítulo 14. No templo. Além da morte, situam-se as esferas da continuidade. Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo evitaria as algemas do mal que o agrilhoam às recapitulações expiatórias. Então, se a gente conseguisse simplesmente controlar, né, esses nossos pensamentos nas esferas inferiores, né, só que infelizmente, né, ou na dimensão inferior, na faixa vibratória inferior, né, mais corretamente, porque a gente percebe que qual exatamente a qualidade do nosso pensamento? Nós vivemos permanentemente com os nossos pensamentos elevados, ou nós olhamos para o nosso mundo, vendo todos os problemas, vendo todas as situações que nos trazem tantos aborrecimentos e tal. Aí nós reclamamos de tudo, reclamamos de imposto, reclamamos de política, reclamamos do país, reclamamos da violência, reclamamos disso, daquilo. Aí a gente para aquele dia de prece, aquele dia de estudo, e dá aquela levada no pensamento, fala de coisas nobres, de coisas belas. Aí acabam aqueles momentos e nós voltamos para o nosso cotidiano. Então nós percebemos que a nossa faixa vibratória, claro que nós não estamos falando de uma alienação. Não é o indivíduo se isolar no alto de uma montanha, virando um eremita, apenas vivendo uma vida contemplativa, porque era o que acontecia, nós lembramos, né, junto, por exemplo, dos mosteiros. Para quem assistiu ao filme O Nome da Rosa, lembra bem desse detalhe, né, que eram ali mosteiros no alto das montanhas, lá no norte da Itália. E ali então ficavam isolados, produziam a própria comida, recebiam mantimentos de fora para algumas necessidades, tinham ali os próprios recursos, e aí então eles ficam simplesmente isolados, rezando, mas não produzindo nada. Mas quando nós estamos aqui no nosso mundo,
sem esse isolamento, nós nos entregamos a todos os aborrecimentos que o mundo acaba criando. Que nós mesmos, inclusive. Então, essa ideia de nós vivemos mais equilibrados, vivemos concentrados na nossa necessidade evolutiva, né, utilizarmos cada uma das experiências que o mundo vai oferecendo para nós, para a nossa própria transformação, nos tornarmos instrumentos de transformação, né, do pequeno círculo, né, que nos envolve, do mundo que nos envolve, nós fazemos o contrário, nós simplesmente nos entregamos, né, a todas aquela condição muito humana, muito terrena. Então, quando ele fala para nós aqui nesse início, se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem durante alguns minutos por dia, ou seja, não precisa nem ser integralmente, né, mas alguns minutos por dia, com meditação, com reflexões, com aprendizados, com estudos e tudo mais, de modo a refletir a grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo evitaria as algemas do mal que o agrilhou, as recapitulações expiatórias. Aqui permanecemos articulados em nossas próprias criações, tanto quanto as peças de determinada máquina a ela se ajustam para o necessário funcionamento. Quem se aflija na escassez de possibilidades materiais ou na angústia de tempo, faça o bem a si mesmo. Quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce-se para fugir-lhe às garras, dedicando-se ao socorro aos semelhantes. Quem se demora no sono do vício, louve a mão áspera que o desperta e levante para a caridade regenerativa. Cada dia que passa o homem encarnado, parece gritar-lhe aos ouvidos: ainda é tempo, ainda é tempo. Dirige-nos a morte para os objetivos que procuramos. Os ditadores da crueldade têm sob o próprio mando não somente os servidores que se corporificam na terra, mas também os assalariados invisíveis que lhes estimam os propósitos inferiores. O homem que se transforma em instrumento da bondade e da salvação, ainda que não o saiba, recebe o concurso de muitos irmãos interessados nos serviços de elevação própria. Então, olha só a recomendação que nós temos aqui nessa passagem, né, no templo, quando ele fala para nós que, além da morte, situam-se as esferas da continuidade, aquilo que nós somos, aquilo que nós continuaremos ser, aquilo que nós desejamos transformar e as respostas que nós recebemos. Então nós vamos nos sintonizando, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, com aquelas esferas, né, com a qual nós temos afinidades. E é importante a gente lembrar sempre disso, principalmente no nosso cotidiano. Ao nos relacionarmos, ao recebermos os estímulos dos meios de comunicação, dos nossos relacionamentos, nós sempre vamos ali encontrar pensamentos que são afins, alimentando aquilo que nós já trazemos. Então, mesmo diante de sofrimentos, né, como foi colocado para nós, diante da crueldade, diante deixa eu pegar aqui o trechinho que fica mais claro aqui para nós. Né? Quem se aflige na escassez de possibilidades materiais ou na angústia de tempo, faça o bem a si mesmo. Quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce-se para fugir-lhe às garras, dedicando-se ao socorro aos semelhantes. Quem se demora no sono do vício, louve a mão áspera que o desperta e levante-se para a caridade regenerativa. Esse é o conselho que nos dá então, porque embora nós estejamos no mundo, nós não fazemos parte, né? Nós não somos moradores definitivos desse mundo. Para nós são vivências temporárias. Só mais um item para poder adiantar um pouquinho. Em preparo. Depois de prolongadas meditações, alcançáramos o dia em que eu seria recebido no grande templo. Então isso tudo já voltou então lá para a colônia onde ele se encontrava, que ele tinha comentado, né, que ele queria frequentar aquele templo. Foi aí então que foi dito para ele que ele tinha que esperar o momento certo. Quando ele estivesse pronto, ele teria essa permissão. Marta e os amigos providenciaram todas as medidas sucessíveis de me intensificarem a felicidade. Crianças do parque transportaram enormes braçadas de flores, alvas como neve
e em nossa ditosa casa, música elevada se fez ouvir, por várias horas, advertindo-me a filha querida no sentido de manter a mente distanciada de todas as preocupações alusivas à experiência física. Seria abraçado por muitos amigos, traçaria novas diretrizes para a luta e a preparação adequada constituía-me dever, informou a filha bondosa. Então, quer dizer, um dever para ele se preparar para esse momento especial, né? Antes da hora prevista, Andrade veio até nós, avisando-me que à noite, efetivamente, solucionaria meu problema de trabalho. Reencontraria muitos companheiros, mas eu, longe estava de imaginar que reveria a maior parte dos próprios espíritos com os quais havia convivido pessoalmente nas sessões e serviços realizados na noite. Aqui o próximo item que nós vamos ver então, em pleno santuário, né, um texto aqui também que fala para nós sobre essa vivência. A gente vai dar uma paradinha por aqui e depois no próximo encontro, né, na semana que vem só, nós vamos então recomeçar esse capítulo 14 para trazermos aqui reflexões mais apropriadas, né, para o nosso aprendizado, já que, lembramos, né, essa introdução, só um instantinho, essa introdução, ela serviu para nós, né, de começarmos a perceber ali essa atividade, né, a chegada dele, se deparando com essa realidade, conhecendo aqui o mundo físico, agora ele volta para o mundo espiritual, começando uma nova etapa de desenvolvimento, né? Então fica aqui para nós esse ponto, né, para reiniciarmos na semana que vem. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso encontro de hoje.